31 de outubro de 1517. Foi um dia que mudaria o mundo. Naquela manhã, um monge foi até a porta da Catedral de Wittenberg, na província alemã da Saxônia, e pregou um pergaminho nela. Este ato mudou o mundo. E este ato deu a origem ao que chamamos de Reforma Protestante. O homem era Martinho Lutero, e o pergaminho eram suas 95 teses. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre Lutero e a Reforma Protestante. A evolução de Martinho Lutero. Martinho Lutero era um instrutor de teologia da Universidade de Wittenberg e um monge obediente, que praticava meticulosamente tudo o que se separava dele: os sacramentos, jejuns, confissões, orações, estudo, etc. No entanto, quando mais piedosamente ele praticava os princípios do catolicismo monástico, mais abatido e inseguro ele estava de sua posição com Deus. Durante esse tempo, ele chegou a se descrever como odiando a Deus, vendo-o como um juiz irado que impõe padrões impossivelmente elevados aos seres humanos. 7 anos antes de publicar as 95 teses, ele fez uma peregrinação a Roma. Ao ver a cidade pela primeira vez, ele exclamou: "Salve Santa Roma!" Mas ele saiu um mês depois, sentindo-se desiludido. A cidade não era aquela santidade que ele esperava, porque estava cheia de corrupção e depravação. Ele relatou que os padres se comportavam com irreverência durante as missas, tinham pouco conhecimento bíblico e comprometiam abertamente o voto de castidade. Mais tarde ele descreveu Scala Sancta, escadas sagradas, em suas mãos e joelhos, recitando uma prece em cada degrau que supostamente libertaria um parente morto das garras do purgatório. Mas depois de completar o ritual, ele se levantou e exclamou: "Quem sabe se é assim?" Essa dúvida continuou a crescer nos 7 anos seguintes. Poderia fazer as obras ensinadas pela igreja realmente justificá-lo diante de Deus? Ele escreveu mais tarde que em algum momento durante esse tempo, ele fez uma descoberta no primeiro capítulo de Romanos que mudou sua vida e se tornaria um de seus maiores temas. Lutero leu em Romanos capítulo 1, verso 17 o seguinte: "Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé." Que a justificação é somente pela fé, não pelas obras. Essa crença se tornou a base para seu ataque ao sistema católico de indulgências. A faísca da indulgência. Foi a questão das indulgências que impulsionou Lutero a escrever suas dúvidas em um pergaminho e pregá-lo na porta da igreja. Uma indulgência é um ato prescrito pela igreja para reduzir o tempo que alguém seria punido do seu pecado. Uma indulgência pode ser uma peregrinação, repetir uma série de orações ou fazer um bom trabalho. Mas no catolicismo do século XVI, as indulgências eram principalmente transações monetárias. As pessoas compravam certificados de indulgência para libertar a si mesmas ou a outros do purgatório, que a igreja católica ensinava que era um lugar onde os mortos seriam punidos e purgados de seus pecados antes de entrar no céu. Quanto mais pago, mais anos eram eliminados de sua sentença. Na época de Lutero, indulgências eram fortemente vendidas ao povo alemão como um arrecadador de fundos para construir a Basílica de São Pedro, em Roma, e para ajudar Alberto de Brandemburgo e recuperar o enorme pagamento que ele havia feito ao Papa Leão X, pelo cargo de arcebispo de Mainz. Esta campanha foi liderada por um monge chamado Johann Tetzel, que usou o medo para convencer as pessoas a comprar indulgências. Ele pregou a famosa frase: "Assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai." Isso causou profunda inquietação, pois as pessoas achavam que os alemães piedosos estavam sendo explorados para financiar uma construção extravagante em um país estrangeiro. Mas essas tensões permaneceram principalmente sobre a superfície, porque ainda era, afinal, a igreja. Ou seja, até aquela manhã de outubro de 1517. Foram Martinho Lutero e suas 95 teses, tecnicamente intituladas Disputas sobre o Poder e a Eficácia das Indulgências, que trouxeram todas essas tensões à tona e deram início à Revolução Religiosa, conhecida como Reforma Protestante. Em poucos meses, o texto foi traduzido para o italiano, francês e inglês, e se espalhou por toda a Europa e nas Ilhas Britânicas. Nesse professor e monge, os não-italianos que se sentiram explorados por Roma receberam uma voz autorizada. A reforma se espalha. A causa de Martinho Lutero recebeu simpatia generalizada nos estados do norte da Alemanha, não apenas dos camponeses, mas de outros intelectuais e até do soberano de Saxônia, Frederick, o Sábio, eleitor da Saxônia. Foi Frederick quem salvou a vida de Lutero, dando-lhe refúgio seguro no castelo de Wartburg, depois que ele foi condenado como herege da Dieta de Worms, em 521. Enquanto estava escondido, Lutero escreveu extensivamente. Enquanto isso, os colegas de Lutero continuavam empurrando a reforma para a frente na Saxônia. Como um
incêndio, o protesto contra Roma se espalhou por toda a Europa, liderado por uma variedade de líderes, incluindo Huldrych Zwingli, na Suíça, e João Calvino, na França, Suíça, Holanda e Escócia. Embora a maioria desses reformadores compartilhasse alguns princípios doutrinários fundamentais com Lutero, a reforma não foi um movimento homogêneo. Embora a maioria concordasse com a necessidade de romper com Roma, não demorou muito até que diferenças doutrinárias os dividissem. Em alguns casos, as divisões eram tão nítidas que os seguidores de uma ala do protestantismo seriam banidos de uma área controlada por uma ala oposta. A reforma também causou diretamente a Guerra dos Camponeses Alemães, 1524 a 1525, e a infame Guerra dos 30 Anos, 1618 a 1648. Um conflito longo e sangrento entre os estados católicos liderados pela dinastia Habsburgo e os estados protestantes do norte da Alemanha. Do lado positivo, a reforma levou à tradução e à ampla distribuição da Bíblia nas línguas locais. Enquanto se escondia no castelo de Wartburg, Lutero traduziu o Novo Testamento para o vernáculo alemão. Mais tarde, isso inspiraria William Tyndale a traduzir o Novo Testamento grego para o inglês, que serviu de base para a versão de 1611 do rei Jaime. Não há como negar que o outro legado da reforma abordou muitos abusos e ensinamentos da Igreja Católica. Na verdade, a reforma inspirou a Contra-Reforma, uma tentativa da Igreja Católica de reformar moderadamente alguns de seus abusos mais óbvios. Mas quando se considera o legado de Martinho Lutero e a reforma que ele iniciou, há uma questão primária que deve ser respondida: a reforma restaurou o cristianismo encontrado no Novo Testamento ou não? Para encontrar o verdadeiro cristianismo, devemos abrir nossa Bíblia e aprender o que ela realmente ensina. Isso requer abandonar as falácias da religião popular e estudar a palavra de Deus com uma atitude humilde e dócil. Quando olhamos para trás, para a reforma 500 anos antes, ela deve nos lembrar que os falsos ensinamentos devem ser questionados. Mas se vamos protestar contra o erro, temos que estar dispostos a substituir totalmente o falso pela verdade. Martinho Lutero e outros reformadores de seu tempo começaram isso. Aconteceu que, tempos para cá, a igreja que tinha sua reforma fundada na base dos apóstolos estava perdendo sua forma a cada dia que passa, entrando em um estado de deforma, que significa simplesmente aquilo que perdeu sua forma. Devemos lembrar que a igreja é de Deus, somos propriedade dele, então não vamos nos perturbar em questão de placas de igrejas. Se você está em uma igreja que os ministros pregam a palavra de Deus sem heresias, continue independente da placa, pois não são as placas que nos salvarão, mas sim Jesus Cristo.